Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é, assim, a espinha dorsal do direito constitucional, ainda mais para quem está nessa jornada de concursos, a forma de Estado. Nós estamos com um material de estudo excelente aqui, focado em desvendar os conceitos de federação, confederação e, o mais importante, as várias classificações do federalismo. A nossa missão aqui é realmente destrinchar cada uma dessas classificações, vamos usar as histórias, os exemplos, as analogias do material para que essa informação não só seja entendida, mas fique mesmo, sabe? Fixada na memória. Exatamente. E é fundamental ir além de só decorar os termos, né? O que faz a diferença na hora da prova, sob pressão, é entender a lógica ou o porquê por trás de cada conceito. É essa compreensão que transforma um chute numa resposta convicta, bem fundamentada. O alicerce de tudo. Olhando aqui o material, ele já aponta de cara uma diferença que é primordial entre federação e confederação. Onde que está o pilar dessa distinção? Olha, o pilar é a soberania. Pensa assim, uma federação, ela é um estado só, um país, sabe? Um único país soberano. Isso. E dentro dele, você tem os entes, os estados e municípios que são autônomos, mas eles não são soberanos. Já a confederação, aí a história é outra. Ela não é um estado. Não. Não. É mais uma união de estados soberanos, uma aliança entre países mesmo. Ah, entendi. Então a natureza dos membros é completamente diferente e imagino que isso se reflita direto no tipo de documento que cria essa união, certo? Precisamente. Não se pode usar o mesmo tipo de contrato, como você disse. Na federação, por ser um pacto interno, a união é formalizada por uma Constituição Federal. É a lei máxima. A lei que cria e organiza tudo. Exato. Já na confederação, como a união é entre nações soberanas, o documento que rege é um tratado internacional. É a linguagem da diplomacia, né? Entre iguais. Certo. E essa diferença de soberania nos leva a um ponto que o material destaca muito, talvez o mais famoso. A possibilidade de, digamos, pedir o divórcio. O direito de secessão. Exatamente. E essa é a consequência, talvez a mais drástica, da diferença entre eles. Na federação, o pacto ele é indissolúvel. Não existe direito de secessão. O material até usa uma analogia ótima que eu gosto bastante. É pior que casamento, não tem divórcio. Boa. Uma vez dentro, não sai mais. Não sai. Um Estado não pode simplesmente decidir sair. Qualquer tentativa nesse sentido é inconstitucional. Um laço permanente. E na confederação, como fica? Na confederação, o cenário é o oposto. Como os membros são países soberanos que nunca abriram mão de fato da sua soberania, eles mantêm o direito de se retirar. Ah, então a união dura enquanto for interessante para todo mundo. Exatamente, enquanto for do interesse dos membros. Fica bem claro. Agora, o material avança para os tipos de federalismo, começando pela forma como ele surge. E aqui tem uma narrativa histórica fantástica para ilustrar, comparando os Estados Unidos com o Brasil. Sim, é uma das melhores maneiras de visualizar os dois caminhos. O primeiro é o federalismo por agregação. O exemplo clássico são os Estados Unidos. É uma história fascinante. O processo lá começou com as 13 colônias, que declararam independência da Inglaterra. E nesse momento elas viraram, na prática, 13 pequenos países independentes. É isso? Exatamente. 13 entes soberanos. E para se fortalecerem na guerra contra a coroa britânica, eles formaram primeiro uma confederação, uma aliança militar. Depois da vitória, eles perceberam que essa união era boa, trazia prosperidade e segurança, e decidiram torná-la permanente. Foi aí que eles criaram a federação. E aqui está o movimento crucial da história, né? O movimento crucial foi este. Cada um daqueles 13 entes soberanos abriu mão, voluntariamente, de uma parte da sua soberania. Eles transferiram essa soberania para um novo poder central, o Estado Federal. Deixaram de ser países para virar estados autônomos dentro de um país maior. Isso. Ou seja, foi um movimento de fora para dentro, várias peças que se juntaram para formar um todo. E aqui no Brasil, a lógica foi o completo oposto. A gente não juntou peças, a gente quebrou um bloco. Totalmente oposto. O Brasil é o exemplo perfeito de federalismo por desagregação. Nosso ponto de partida não eram vários entes, mas um único Estado unitário, uma colônia de Portugal.
com poder todo centralizado. As capitanias hereditárias, por exemplo, não tinham autonomia política nenhuma, né? Nenhuma. Eram meras divisões administrativas. Aí, com a República, o poder central, que antes era único, se descentralizou. Ele mesmo se desagregou, ou seja, ele criou e distribuiu autonomia para os novos entes, os estados. Então, ao contrário dos Estados Unidos, onde os estados cederam poder, aqui no Brasil os estados receberam poder que nunca tiveram antes. Perfeita síntese. E o material alerta para uma pegadinha de prova aqui, que é o uso da palavra segregação. As bancas podem usar como sinônimo de desagregação. Podem, e é importante estar atento. Embora a palavra segregação tenha outras conotações, no contexto jurídico constitucional, se uma banca usar para descrever o processo brasileiro, vai estar correto. A ideia é de separação, de divisão de um poder que antes era único. Entendido. Essa dinâmica de juntar dos Estados Unidos e dividir do Brasil tem nomes técnicos, certo? Que descrevem a direção do movimento. Sim, e a analogia do material ajuda muito a fixar. O movimento do Brasil, de desagregação, é chamado de movimento centrífugo. Centrífugo como na máquina de lavar? Exato. Pense na força centrífuga, que joga tudo para fora, do centro para as bordas. O poder central se espalhou para a periferia. Faz todo sentido. A força joga para fora, o poder se espalha. E o movimento americano de agregação seria o... O oposto. O movimento centrípeta. É a força que puxa para o centro. O movimento da periferia para o núcleo, de junção. Então, para fechar o raciocínio, que é o que importa para a prova, federalismo brasileiro igual a desagregação, que é igual a movimento centrífugo. A associação é direta. Perfeito. Essa é a conexão fundamental. Ok. Já entendemos como a nossa federação nasceu, mas e o dia a dia? Como esses entes dividem as tarefas entre si? Excelente ponte. Isso nos leva à classificação quanto à repartição de competências. Aqui a gente distingue o federalismo dual do cooperativo. O federalismo dual, mais antigo, é marcado por uma separação muito rígida. A Constituição basicamente desenha uma linha e diz: isto é da União, aquilo é dos Estados, e um não se mete na área do outro. É o famoso cada um no seu quadrado. Isso soa um pouco inflexível. No Brasil, as coisas parecem mais... misturadas, né? É aí que entra o modelo cooperativo. Exatamente. O federalismo cooperativo, como o nome já diz, incentiva a colaboração. Em vez de muros, a gente tem pontes. A Constituição prevê competências comuns, onde todos atuam juntos, e concorrentes, onde a união dá as normas gerais e os estados complementam. E a gente sente isso na pele em momentos de crise, não é? Como numa pandemia, onde se espera que União, estados e municípios coordenem as ações. Sem dúvida. Saúde, meio ambiente, assistência social são todos exemplos clássicos de áreas onde a cooperação é essencial. O Brasil adota expressamente este modelo cooperativo. Essa cooperação toda me faz pensar em outro ponto: o equilíbrio. Os estados são tratados como iguais dentro da federação? Essa pergunta nos leva à última classificação do nosso material: federalismo simétrico versus assimétrico. Um federalismo é simétrico quando existe uma grande homogeneidade entre os entes, cultural, econômica, social. Nesses casos, a União tende a dar um tratamento igualitário a todos. O que, convenhamos, num país do tamanho do Brasil, com realidades tão diferentes, parece impossível ser simétrico. Definitivamente não é o nosso caso. Por isso, o federalismo brasileiro é classificado como assimétrico. Ele parte do reconhecimento de que existe uma profunda heterogeneidade entre os nossos estados. E, diante disso, a própria Constituição autoriza e até impõe um tratamento diferenciado, justamente para tentar reduzir as desigualdades regionais. Incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus, por exemplo. Mas o material aponta um detalhe aqui que é genial, uma espécie de simetria dentro da assimetria. Isso pode ser o diferencial numa prova, né? Exato. E esse é um ponto fascinante. Embora o nosso federalismo seja assimétrico no tratamento administrativo, fiscal, existe um aspecto fundamental em que ele é perfeitamente simétrico, na participação política dos estados para a formação da vontade nacional. Ah, claro, Senado Federal. Faz todo sentido agora. Precisamente. No Senado, que representa os estados, cada ente da federação, não importa o tamanho,
A população ou a riqueza elege o mesmo número de representantes, 3 senadores. 3 senadores. São Paulo, com mais de 40 milhões de habitantes, tem 3 senadores. Roraima, com menos de 700 mil, também tem 3. É a garantia de que, no processo legislativo, um Estado não vai simplesmente atropelar os interesses do outro. Que nuance importante. Isso mostra que o equilíbrio federativo é muito mais complexo do que parece. Ok, foi bastante informação. Vamos tentar montar o RG do federalismo brasileiro para organizar tudo. Ótima ideia. Vamos lá. Começando pela origem. Como o federalismo brasileiro surgiu? Por desagregação, partimos de um Estado unitário. Certo. Essa origem gerou um movimento de formação. Centrífugo, do centro para a periferia. Em relação à divisão de tarefas, nosso modelo é? Cooperativo. A regra é a colaboração. E por último, quanto ao equilíbrio entre os estados? É um federalismo assimétrico, que busca corrigir desigualdades. Mas, com a ressalva de ouro, uma importante simetria na representação política no Senado Federal. Impressionante como um único princípio, a forma de Estado federativa, se desdobra em tantas camadas. Cada uma dessas classificações tem implicações diretas na organização do poder e no funcionamento prático do Brasil. Exatamente. E entender a estrutura do Estado, a carcaça, é o primeiro passo. O passo seguinte é entender como o poder é exercido dentro dessa estrutura. E isso nos leva a uma questão igualmente fundamental. Como se define a relação entre quem governa e quem é governado? O que caracteriza um governo como uma coisa do povo, em oposição a um sistema onde o poder é uma herança, quase uma prerrogativa de nascimento. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.